Glória a Deus. Amém, queridos? Você tem uma Bíblia? Abra ela aí no livro de João 20. João 20. Todos acharam, amém? Se você não achou, acompanhe ela em cima, para a gente poder ganhar tempo aqui. João 20, versículo 1 diz assim: No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu a pedra da entrada que tinha sido removida. Então, correu e foi até onde estava Simão Pedro e outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde colocaram. Com isso, Pedro e outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. E Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, o outro discípulo, que havia chegado primeiro no túmulo, também entrou, e ele viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Versículo 11. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, e uma cabeceira e o outro os pés. Então eles perguntaram: Mulher, por que você tem chorado? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Depois de dizer isto, ela virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: Mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: Se o Senhor tirou daqui, diga-me onde colocou e eu levarei. E Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Rabone quer dizer mestre. E Jesus continuou: Não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: Subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Soberano Deus, eterno Pai, que a partir de agora não seja mais eu, mas sim o Teu Espírito Santo através de mim. Pai amado, fala, Senhor Jesus, aos nossos corações, Senhor. Pai amado, da mesma forma que Tu ministraste, Senhor Jesus, em minha vida, que a partir de agora não seja mais eu, mas sim o Teu Espírito Santo. Que eu possa diminuir e a Tua glória, a Tua graça venha de crescer, para que nós possamos ser impactados nessa noite. E assim, ó Senhor Jesus, seja feita todavia a Tua vontade. Assim nós oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus, e todos digam. Querido, antes de tomar o seu assento, não coloca o tema ali agora não. Qual foi o cerne do que você queria dizer no teu Seven, Bárbara? Seja boa notícia, ou seja, ir fazer missão, pregar o evangelho, né? E quando você faz isso, o que acontece? Outras pessoas são impactadas, né?
automaticamente. Mas você que precisa tomar a iniciativa, não é isso? Eu combinei algo com você antes? Eu falei com você algo antes? Não? Coloca o tema da mensagem para mim, por favor. Vamos lá, todo mundo junto. 1, 2, 3 e... Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Pode deixar o tema aí, tá, querida? Vocês já estão conseguindo entender algo que Deus quer falar aos nossos corações? Não seja uma Maria, mas seja uma Maria. Tá, antes de começar, eu fiz uma leitura aqui um pouco extensa, mas foi necessário para que a gente pudesse, né, entender aquilo que Deus colocou em meu coração. E se você tiver a Bíblia, mantenha ela aberta, que a gente vai trabalhar em cima do texto. E a gente também vai pegar algumas passagens dos sinóticos. Eu vou fazer só a introdução para vocês entenderem qual o conceito do que Papai do Céu falou no meu coração e a gente vai tentar explanar um pouquinho aqui. E até mesmo por isso que eu pedi para poder colocar aqui embaixo, né, para a gente poder estar mais próximo e desenvolver um pouco mais isso aqui. Os sinóticos também falam sobre a ressurreição de Jesus. Fala sobre o quê? Eu vou precisar que vocês interajam, a gente vai fazer um bate-papo aqui, eu creio que vai ser bem bacana. Eu até pedi para a água ficar aqui no copinho, porque de vez em quando eu posso, né, largar aqui e aí vai cair a água. Brincadeira, gente. Então, o que acontece? Nos sinóticos relatam a história que eles ouviram e ali descreveram. Mas João não. João fala da mesma situação, do mesmo momento, só que ele viu, ele presenciou, ele estava lá, não foi ninguém que contou. Portanto que, né, quando na crucificação, ele fala, Jesus dá aquela declaração, diz aí, né, a tua mãe, esse aqui é o teu filho, enfim. Porque, só para a gente entender o conceito que ele estava lá. Então, ele viu tudo o que aconteceu, ele estava na crucificação, ele estava naquele ato, naquele momento. Então, por isso que eu creio que Deus falou muito ao meu coração aqui. E é uma mensagem que há muitos anos atrás, eu não sei se eu cheguei a ministrar aqui, mas eu já tive a honra e o privilégio de ministrar essa mensagem em algum momento. E despertou esse desejo quando o Daniel, sem saber, eu já estava conversando com o José Lucas um tempo, de uma mensagem que Deus tinha colocado no coração dele, logo assim que a gente voltou do retiro. O José Lucas estava estudando sobre João e tal, e eu estava compartilhando com ele. Eu falei, cara, vamos pegar João 20 e tal, não sei o quê. E aí Daniel e Uri me mandou um medley não, né? Foi um link lá de uma menina lá ministrando João 20. E aí, enfim, aí eu falei assim, é isso aqui. Então, o momento que nós estamos vivendo, tudo aquilo que a gente está falando sobre evangelismo, sobre missão, sobre ser revestido do poder, sobre viver o sobrenatural de Deus. Nós vivemos agora há pouco tempo o retiro, onde nós vivemos momentos ímpares aqui, cada um, né, que estava lá, que viveu, né, acredito, eu tenho absoluta certeza que saiu de lá diferente. E você que estava aqui também, eu creio que da tua forma, da tua busca, da tua retirada, você também viveu. Então, eu queria, me desculpe esse longo, né, essa longa introdução, mas faz-se necessário porque a gente vai trabalhar aqui agora. O que a gente acabou de ler aqui? Um relato que Maria, ela teve um projeto. Maria teve o quê? Vai, me ajuda. Maria teve o quê? Que projeto era esse? Era de ir até o túmulo, né, de Jesus, ir até o sepulcro, ir até porque Jesus estava lá, né, depois da crucificação, tira o corpo dele, coloca ele lá, né, Nicodemos, enfim, já fizeram todo aquele trabalho de perfumaria ali, de bálsamo e tal, colocaram ele lá, fizeram todas essas questões e colocaram ele lá direitinho. Tinham 2 guardas, selaram, botaram a pedra, botou lá tudo direitinho, como manda o figurino da época. Então, Jesus estava lá dentro e no sábado, né, Maria, ela junta uma comissão, por isso que eu falei dos sinóticos. E aí coloca Marcos para mim, 16, por favor, e a gente vai começar a entender algumas coisas aqui, né, só para vocês entenderem enquanto eles estão botando ali. Vamos lá, me ajuda aqui. Passando o sábado... Tá, calma aí. Beleza, foi só um ensaio. Vai lá. Passando o sábado...
Então, ou seja, elas estavam indo com uma missão para poder ir lá. Se você for pegar, agora coloca Mateus 28. Agora você vê que está só Maria Madalena e outra Maria. Coloca lá Lucas 24. Aqui, e pode deixar aí que a gente vai falar algo aqui. Vocês conseguiram entender que Maria Madalena, ela tem um projeto, o projeto era, né, ir lá para poder ungir, para poder fazer todo o trabalho de perfumaria no corpo de Jesus, porque ela entendia que naquela época, né, quando... Quem já foi aqui no sepultamento? Alguém já foi aqui? Já foram, né? Então, tem lá, né, tá lá o caixão, o pessoal bota, né, a roupa, né, no falecido lá, no defunto, né, aí depois o pessoal vem com o trabalho das flores e tal. Maria não foi lá levar aquele arco de flores, não foi lá fazer isso. Ela foi exatamente para poder ungir, para poder tratar, cuidar, ver como estava o corpo de Jesus. Então, ou seja, ela foi ver algo que não lhe daria retorno nenhum. Aqui a gente já começa a entender algumas coisas, aqui a gente já começa a ver algumas coisas. Então, a gente precisa entender que a motivação de Maria era em buscar Jesus, era ir procurar o corpo do Mestre para poder fazer todo o trabalho. Então, ou seja, a motivação de Maria motivou outras pessoas. Você já começa a entender algumas coisas aqui. Então, presbítero, então quer dizer que se eu estiver motivado em buscar a Jesus, porque em alguns textos vai falar que quando os anjos aparecem, né, para Maria, pergunta, ao invés de falar assim, o que procuras? Fala assim, o que busca? Então, ou seja, Maria foi buscar ver o corpo de Jesus para poder fazer. Então, ou seja, a motivação de Maria era em buscar a Jesus, mesmo que ele estivesse lá no túmulo lá. Então, ou seja, a motivação de Maria motivou outras pessoas. Aí aqui a gente já vai começar a pegar algumas coisas, eu estou indo bem devagarzinho, mas daqui a pouco a gente acelera. Então, a motivação dela motivou outras pessoas a buscar a Jesus. Só que nós precisamos entender que a desmotivação de algumas pessoas não pode interferir na tua motivação. Presbítero Marcelo, o que é isso? Agora vamos lá, vamos começar a apertar o negócio aqui. Tem muitas pessoas que vêm para o ministério porque estão motivadas, porque outras pessoas estão no ministério. Porque, o meu amigo está no serviço de culto, então eu vou lá porque o meu amigo está lá. A minha motivação não é mais Jesus, a minha motivação é o meu amigo que foi para lá. A minha motivação agora é estar lá no louvor. Por quê? Porque o meu amigo entrou no ministério de louvor, o meu amigo entrou agora no SIM, o meu amigo, a minha namorada, o meu parente, alguém entrou em algo, então a minha motivação não é por causa de Jesus, Gustavo, é por causa de alguém que entrou para fazer o ministério. Então, ou seja, muitas das vezes você vem buscar Jesus com motivações erradas. Você vem para a igreja com motivações erradas. E aí você se frustra. Por quê? Porque quando essa pessoa desmotivar, hoje eu não vou para a igreja não. Então também não vou. Tem um evento, mas não vai dar para mim ir. Então acho que também eu não vou, porque o teu amigo não vai, você não vai. Porque a tua namorada não vai, você não vai. Porque o teu primo não vai, você não vai. Mas qual é a tua motivação? O que te motiva? Aonde está o teu coração, ali estará? Aonde? Seu tesouro. Então, ou seja, onde está o teu coração? Aonde está a tua motivação? De que forma que você tem ido buscar? Será que você é uma Maria, vai com as outras? Vocês estão começando a entender que o tema é um pouco forte, mas faz-se necessário. Porque por muitas das vezes eu também fui assim. Eu também fui uma Maria que vai com as outras. Eu também ia para a igreja para poder, porque os meus amigos iam jogar bola, eu ia atrás. Mas quando eles não iam jogar, eu também não ia mais. Só que até chegou o dia que eu encontrei a motivação correta, eu estou aqui até hoje, 14 anos, vou fazer 15 anos na presença do Senhor. Então é dessa forma que você precisa entender.
que a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, esse é só o primeiro versículo. A gente vai tentar, por isso que eu pedi para o Fábio, até 7 horas, tem muita coisa aqui para a gente. O Lucas anteontem, a gente ficou aí, sei lá, até quase meia-noite aí falando só de João 20. E nem passamos do 18. Então, ou seja, vocês conseguiram entender até aqui, amém? Amém ou não amém? Se não tiver, é aqui, por isso que eu pedi, a gente vai ficar bem pertinho aqui para a gente entender. Eu sei que vai ter algumas coisas que a gente vai falar aqui que vai doer, mas vai curar. Então a gente já começa a entender o seguinte, vamos lá, bota lá, deixa lá Lucas lá para mim, por favor. Deixa, isso. Vai lá, no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando, agora, bota aí Marcos, por favor. Perdão, Mateus. Mateus 28. Isso. Agora, bota o versículo 2. Vocês já estão vendo que algumas coisas estão acontecendo? Agora vai lá para Marcos, capítulo 16, versículo 2. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Vocês estão começando a ver que algumas informações vão se conectando, algumas coisas que, embora estejam diferentes, mas as coisas vão se conectando. Ela sai, ela junta uma comitiva, ela tem um projeto, ela está motivada a fazer algo, e aí ela sai de madrugada para poder ir ter com Jesus. E aí aqui a gente já começa a entender, ela sai de madrugada, e aí ao nascer do sol foram ao túmulo. Aí aqui, em João, aí você volta lá para João, por favor, João 20. No primeiro dia da semana, sendo ainda escuro e de madrugada. Então, ou seja, a gente já começa a entender que ela sai de madrugada e ao nascer do sol ela já está lá. Então, presta atenção em algo aqui. Quem aqui acorda às 5 horas da manhã? Levanta a mão, já aqui vai ser um bate-papo. Aqui uma boa parte, né? Vamos lá, quem já acordou de madrugada? Vocês sabem que depois de meia-noite já é o quê? Já é outro dia. Então, ou seja, embora esteja à noite, já é dia. Vai lá. Embora seja à noite, já é. Embora esteja escuro, já é. Então, ou seja, Maria, Débora, sai no escuro para poder cumprir o seu objetivo. A sua motivação estava em ver o mestre, em sair ao encontro dele, mesmo que estivesse no escuro. Entendeu, Marcão? Mas ela já entendia que já era dia. Presbítero Marcelo, não entendi. O cenário, a circunstância do cenário pode ser adverso, mas não pode interferir na tua motivação. Presbítero, seja mais claro. Tem situação que vai estar escuro, mas já vai clarear. Você não pode parar porque está escuro, porque a situação não está clara, Gustavo. Você não pode interferir a sua motivação, ou seja, porque a situação está embaraçada. Então você não pode parar de buscar aquele quem você tem que buscar, porque está escuro. Ou seja, tem muitas pessoas que têm paralisado, porque estão esperando a situação clarear para buscar o mestre. Tem muitas pessoas que estão esperando a situação ficar melhor para buscar o mestre. Mas Deus te trouxe hoje aqui, nessa noite, para te dizer, se você pensar que é do teu jeito, que vai, não, eu vou esperar melhorar, eu vou esperar clarear para poder buscar. Não, Deus está te falando, me busca na madrugada que ali você vai me encontrar. Me busca de noite, mesmo que essa situação esteja complicada, mas me busca independente dela. Porque a tua motivação não pode ser paralisada pelo ambiente que você está vivendo, pela realidade que você está vivendo. Então você não pode permitir que isso venha te paralisar. E olha só, e aí a gente continua caminhando, né? E aí eu vou tentar seguir aqui, e senão a gente não vai conseguir ter tempo para desenrolar isso aqui. Eu vou ler direto, depois vocês leem na tua casa de vocês. Vai lá. Não precisa colocar, não. Em um dos sinóticos, fala que quando elas estavam caminhando, elas começam a conversar na caminhada, Marcão. E uma das Marias fala assim, Heloísa, ué, como nós vamos remover a pedra que está lá?
Imagina, Fábio, elas caminhando, já saíram. O projeto já começou, irmão. E aí na caminhada, elas começam a falar da dificuldade do final da sua caminhada, do seu destino, do final do seu projeto. Mas a Bíblia fala que elas continuam caminhando, Débora, elas não param. E quando elas chegam lá no sepulcro, o que acontece? A pedra já estava... Vai lá, a pedra já estava... Eu não sei o que você tem enfrentado no meio da tua caminhada, mas não pare de caminhar pelos objetivos que Satanás vai colocar para poder tentar te paralisar, pelos objetos que vão ter no meio da tua caminhada para te paralisar. De repente, você muitas das vezes foi buscar Jesus, você está indo buscar o Mestre, você está indo caminhando na direção, aí aparece alguns enviados de Satanás para poder falar: rapaz, você está indo para lá, mas você sabia que você sabe o que você vai enfrentar quando chegar lá, você sabe que para você começar a caminhar com o Mestre, você vai ter que deixar algumas coisas de lado. Ou seja, o inimigo vai querer usar no meio da tua caminhada de artimanhas para te paralisar, para que você não chegue ao destino correto que Jesus quer que você chegue. Ele vai tentar colocar obstáculos na tua caminhada para você não chegar ao destino final. Ele vai tentar colocar pessoas, amizades, trabalhos, situações para te paralisar no meio da caminhada. Mas o que o salmista fala? Aquele que... Só o Marcão que está lendo Bíblia. Marcão, fala aqui, Marcão. É bom que curtinho, vai. Fala aí, Marcão, vai. Aquele que... leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Aquele andando o quê? Andando e... Ela está chorando, mas está caminhando. Está doendo, mas não para de caminhar. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele está buscando um objetivo final. Somente ao chegar no final, você vai entender o percurso. Aí, vou caminhar aqui, porque, de fato, a gente vai ter que, outro dia, para a gente explanar isso aqui, que tem muita coisa aqui. Maria chega lá, vê a pedra removida, ou seja, tudo aquilo que você estava tendo como obstáculo na tua vida, quando você focar na tua motivação final, que é literalmente o resultado final. Não foca no processo, foca no resultado final, que é buscar a Jesus. Porque somente ao buscar a Jesus, você vai entender que a pedra vai ser removida para que você continue no caminho. Então, ou seja, tem muitas coisas que vão tentar te paralisar e você vai ter que continuar permanecendo para você viver o resultado final. Maria, ela permanece com o projeto, ela continua caminhando, chega lá, a pedra já está removida. Só que quando chega lá, ela se depara porque a pedra removida e o corpo de Jesus não está lá. Então, ou seja, Maria e Joana, e ali também Salomé, enfim, as pessoas que estavam com ela ali, se deparam e aí voltam correndo. E aí chega lá, fala com os discípulos e tal, e aí voltam. E quando voltam, Pedro e João entram, né? Um chega primeiro que o outro e tal, tudo mais. E aí eles entram, vê os lenços, vê lá o lençol lá e tal, e vê um lenço que estava enrolado. Vai, vê o lenço que estava... Faz João 27, bota aí, isso aí. Vale a pena a gente ler isso aqui. Vai lá, lê aí. João 27. 1, 2, 3 e vai. Não, gente, com força, vai. Tá, e algumas versões vai estar falando que estava dobrado. João e Pedro, eles só creram depois que eles viram os lençóis dobrados. Amém? Estão entendendo até aí? Agora vamos lá, que é bom esse bate-papo por causa disso aqui. Por que vocês acham que eles só
creram depois que eles viram lençóis dobrados? Alguém sabe? Com exceção de você, Luciano pode falar. Oi? Vamos lá. Imagine que aqui é uma mesa de comida. Na cultura hebraica funcionava assim. Então, por isso que é importante, né? Toda sexta-feira, Coronel Marcelo, lá no canal do YouTube lá, e teve um tempão que ele estava falando sobre João. Então, vocês vão entender, pega lá na internet lá que vocês vão ver. Na cultura hebraica era o seguinte, imagina que aqui é uma mesa de refeição. Aí, Tamires me chamou para mim poder comer na casa dela. Aí eu fui lá, comi na casa dela, só que eu tive que sair. Amém? Estão pegando? Estão acompanhando? Amém ou não amém? Eu tive que sair. Só que eu falo para ela, Tamires, eu vou voltar. Então, o sinal, como que ela ia saber que eu ia voltar? Que eu pegava o lenço e deixava o lenço arrumadinho, dobrado, em cima da mesa. Então, ou seja, eu acabei de comer, deixei dobrado, então também já sabe que eu vou voltar. Independente se eu vou voltar daqui a pouquinho, depois, enfim. Mas eu vou lá, eu vou. Agora vocês imaginam o seguinte, os discípulos que andavam com ele, que viam toda a situação, que acompanharam ele, viram ele sendo crucificado, viram ele, todo o processo que ele passou, agora se depara com o túmulo aberto, sai correndo, chega lá, desesperado, roubaram. E aí, aqui a gente começa, e aí eu vou trabalhar isso aqui com vocês. Não vai dar tempo de desenvolver tudo, vou tentar dar uma enxugada aqui, depois a gente vai voltar e em nome de Jesus a gente vai... Vamos botar uma série, isso aqui é a parte 1, vai lá, isso aqui hoje é a parte... Depois a gente vai voltar nisso aqui. Então, né, os dois chegam lá e se deparam com aquela situação. Assim, meu Deus, roubaram e tal, não sei o quê. E quando olha lá, vê os lençóis. E quando eles olham que estavam num lugar diferente, aquele lençol dobrado, aí eles viram e creram. Eles viram e... Por quê? Porque o mestre já deu um sinal de que ele iria voltar. Os lençóis dobrados era verdadeiramente o sinal de Jesus. Ele falou assim, ó, eu fui, mas eu vou voltar. E hoje, mais uma vez, daqui a 15 dias, a gente vai estar celebrando isso. Ele foi, mas ele vai voltar. Ele vai. Hoje nós louvamos aqui. E aí a pergunta de leve, como que está a sua vida se ele voltasse hoje? Ele foi, mas vai voltar. E se ele voltar hoje? E se o mestre voltar agora? Como que está a tua vida? O que você está fazendo? De que forma você se encontra? Maria Madalena, ela tinha uma motivação. Em algum momento eu falei para vocês que ela tinha entrado, sim ou não? Ela entrou no túmulo, no sepulcro, sim ou não? Até aqui ela não. Mas de quem era o projeto? Era de quem? Ela chama as meninas para poder ir com ela. Aí as meninas vão lá, se deparam com a situação, o anjo vai e fala, elas ficam atemorizadas, elas voltam. Aí quando chega lá, vem João, vem Pedro, vem correndo, chega lá, viu, voltou. A Bíblia fala que Maria, ela permanece. Maria, ela chorando. Aí aqui eu quero pegar algo com vocês. Eu de fato, eu vou ter que dividir a mensagem mesmo, porque senão a gente não vai conseguir desenrolar isso aqui tudo. Então, Maria começa o projeto. E ela começa o projeto com as Marias. Ela começa o projeto com as meninas. Começa o projeto com outras pessoas. E aí pega isso aqui. Nem todo mundo que vai começar com você no início do seu projeto vai dar continuidade. Pessoas vão ficar no meio do caminho. E nem todo mundo que entra depois do projeto já iniciado vai terminar o projeto com você. E aqui não estou falando mal de Pedro e João, não é isso, pelo amor de Deus. Só que, muitas das vezes, na nossa caminhada é assim. Pessoas iniciam conosco, mas nem sempre vão terminar conosco. Mas a motivação de Maria não poderia ser paralisada,
porque outras pessoas não terminaram o projeto que ela começou. Maria Madalena, o projeto dela inicial era o quê, José Lucas? Era entrar lá e dentro do sepulcro e ver o corpo do mestre. Em algum momento das 2 vezes ela entrou, sim ou não? Olhem para mim. Quantas vezes vocês começaram um projeto, chamaram pessoas para poder estar com vocês dentro de algo que nem vocês mesmos entraram ainda? Nem vocês mergulharam de cabeça ainda. E vocês querem que outras pessoas entrem no mesmo projeto que você? Ah, vem comigo que eu estou pensando em fazer um estudo. Aí você nem leu a Bíblia e já chamou outras pessoas para fazer o estudo com você. Como que é isso? Não, agora, vamos trazer para cá. Agora eu vou começar a malhar. Vou ficar fortão, igual o Zé Luca lá, o Igor, bombadão. Macarrão, brincadeira, macarrão. Aí vou começar a malhar. Nem paguei academia, estou chamando o cara para malhar. Eu nem entrei, Marcão. E estou querendo que o cara entre no projeto comigo. Eu estou dando exemplos aqui. Agora a Bíblia diz que Maria Madalena, ela fica chorando. Ela fica chorando do lado de fora do sepulcro. Ela não entra. Então, ou seja, ali a gente já entende que tem um jardim, a gente sabe. Enfim, é porque eu falo que a gente vai precisar destrinchar isso aqui. Então, o sepulcro é um lugar de dor. O sepulcro é o quê? É um lugar de... Então, ela está chorando na porta do sepulcro, que é um lugar de dor, mas dentro de um jardim. Então, ou seja, quando Jesus aparece, ela pensa que é um jardim. Então, ou seja, ela está na porta de um lugar de dor, mas cercado de oração ao seu redor. Caramba, que forte isso, mas foi dessa forma que Deus falou comigo. Muitas das vezes você está chorando no lugar de dor, mas você não está vendo que ao teu redor tem pessoas que estão orando por você. Então a gente já começa a entender algumas coisas. Estou tentando cortar aqui essa mensagem para que a gente volte no objetivo dela, que a gente vai desenvolver no final. Maria está chorando à porta do sepulcro. Marco falou de uma passagem aqui. Andando e chorando. Para que quando você voltar, você vai colher. E com alegria. Se tem um exemplo do Zé Lucas aqui. Vamos lá, pega isso aqui. Quem é que já foi para a academia? Caramba, estou vendo uma porção de gente forte e vou para a academia. Vamos lá. Quando vocês começaram a malhar, tinha algumas posições que sentiam dor, sim ou não? Sim ou não? Depois vocês viram algum resultado? Sim ou não? Algumas pessoas até hoje não têm resultado. Vamos voltar para cá, deixa quieto. Mas vamos lá. Sentindo dor, vocês pararam de malhar, sim ou não? Algumas pessoas sim, né? Alguns falaram assim, sim. As pessoas que não pararam sentindo dor e viram o resultado, qual foi o resultado? Foi o crescimento. Tem gente que está começando a pegar e outros que não. Nem toda dor é para te paralisar. Tem algumas dores que vai ser para o teu crescimento. Eu vou para a academia, eu vou malhar, eu vou ficar fortão, mas eu vou ter que sentir dor para ficar forte. Para você se fortalecer em Cristo, vai ter momento que você vai sentir dor. Que dor é essa, presbítero? Era a dor de uma perda. Porque tem amizades que não vão suportar a tua motivação em buscar o mestre. Alguns relacionamentos vão se afastar de você porque você está tão motivado em buscar o mestre que você não tem tempo para outras coisas. Então, o crescimento te gera dor. O crescimento
vai te fazer que no meio do processo você sinta algumas dores. Mas você vai crescer. Mas as dores você não pode permitir que te impeça de crescer. Por quê? Porque se você permanecer, você vai ver o crescimento necessário. Por quê, presbítero Marcelo? Vamos lá. As meninas da primeira caravana, quando chegaram lá, elas se depararam com aquela situação, foram embora. Mas Maria Madalena permaneceu. João, Pedro foram lá, viram a situação e foram embora. Mas Maria Madalena permaneceu. Pedro e João, quando entraram no sepulcro, eles viram um anjo, sim ou não? Sim ou não? Quem foi que removeu a pedra? Foi quem? Foram os anjos. A Bíblia fala isso. Se for pegar lá, e detalhe, foram 2 anjos. 2 anjos, foi um só não. Assim, me perdoe falar sobre anjo, e aí, abre aspas aqui, fazer um adendo aqui, é o seguinte, hoje em dia, nós vemos poucas pessoas falar sobre anjo, porque, infelizmente, tem uns camaradas aí que começaram a dar mais valor, né, aos anjos do que o próprio Deus, então começou a inverter os papéis. Só que nós também precisamos entender que os anjos são comitivas celestiais. Eles também estão aqui, muitas das vezes, para servir a Deus, e também para nos servir mediante a ordem de Deus. Então, portanto, que a própria Bíblia fala que o Senhor enviará anjo ao nosso. Então, enquanto você está aqui, muitas das vezes Deus está enviando uma comitiva de anjos na tua casa. Por quê? Porque você permaneceu no lugar onde você estava motivado a buscá-lo. Porque muitas das vezes você só vai conseguir ver a revelação do céu quando você permanecer na presença do Senhor. Presbítero, até aqui eu entendi. Mas e mais para frente? Aí eu vou dar uma cortada aqui, porque senão, como eu disse, a gente não vai conseguir desenrolar isso tudo aqui hoje. Então até é bom que fica com um gostinho de quero mais, que hoje já é vamos botar assim, já é um mel na chupeta que nós vamos voltar os nossos estudos aí. Então a gente vai voltar os nossos estudos, aquele estudo. Quem participou do estudo aqui na pandemia? Quem participou? Foi bom ou não foi? Tá vendo, amém? Então, vai nessa pegada. Quem estava no retiro e participou do estudo também, vai nessa pegada. Então, e lembrando, casa de sacerdócio, né, Vânia? Falou do casa de sacerdócio? Casa de sacerdócio toda sexta-feira, né, lá na casa da Ana Vitória, vai ser colocado no grupo e aqui também. Mas, enfim, vamos voltar para cá. Então, para a gente fechar isso aqui, pediu o MLV para poder já subir aqui, para a gente poder já fechar essa primeira parte. Eu imaginava que aí ia ter muito conteúdo, mas eu pensei que a gente ia conseguir caminhar mais, mas tem muita coisa aqui. Você não tem noção. Mas, enfim, a gente vai parar aqui nessa parte e aí depois a gente vai voltar. Então, a gente parou na parte a qual Pedro e João entram e voltam. Então, daqui para frente, a gente vai continuar numa outra etapa que eu espero, em breve, a gente retornar com isso aqui. Mas eu vou falar algumas coisas que tocou muito no meu coração daqui para trás, né? A gente falou acerca de motivação. Eu vou fazer uma volta aqui. O que tem te motivado a buscar Jesus? Qual é a tua motivação em buscar Jesus? Será que você tem sido um jovem que qualquer coisa abala a tua motivação? O que tem te impulsionado a buscar a Jesus? A tua motivação tem sido intensa? Quem é que vê Jesus? Heloísa? Quem? Maria. Mas por que Maria vê Jesus? Hein, Giovana? Por quê? O que você acha? Por quê? Porque ela permaneceu.
Mas não foi só porque ela permaneceu. Aqui que está o ouro. A Bíblia fala que abaixando-se e olhando para dentro do sepulcro. Agora ela entra, Lucas, correto? Até então, ela só ficava do lado de fora, Marcão. Ela não entrava. Então, a Bíblia fala o seguinte, que quando ela abaixa, Tamires, e entra, ela vê um anjo sentado no pé, vê outro anjo sentado à cabeça, e aí o anjo fala com ela, o que buscas? Não sabe que o mestre está aqui e tal, foi o que a gente estava falando. E aí depois, quando Jesus aparece para ela, manda ela ir para lá e tal, eu vou só fazer uma apanhada aqui. Maria Madalena só viu Jesus porque ela permaneceu e entrou. Porque até então ela só tinha ficado do lado de fora. E aqueles homens, eles entraram, mas não ficaram. Então, ou seja, ela entra e fica. Você só vai conseguir ver a revelação do céu quando você entrar e permanecer. Presbítero Marcelo, eu ainda não estou entendendo. Você entra no culto, você fica no culto, mas você não se envolve. Quem começou o projeto, Tamires? Foi Maria. Maria chamou as pessoas para um projeto que nem ela tinha se envolvido ainda. Porque ela só tinha ficado, mas não tinha entrado. Você ainda não conseguiu viver coisas extraordinárias com Deus, sabe por quê? Porque você fica na igreja, mas você não entra. Você ainda não conseguiu receber a revelação do céu através de batismo, através de cura ou de tantas outras coisas que somente Deus pode fazer. Sabe por quê? Porque você fica na igreja porque o teu pai te traz. Você fica na igreja porque o teu namorado te chama. Você fica na igreja porque os teus amigos estão lá, mas você não entra. Você fica em ministérios porque tem uma galera que você gosta que está lá. Mas você ainda não cresceu no ministério porque você não entrou. Porque você não se envolveu. Porque você não se misturou com o projeto que você começou. Por que tem tantas pessoas que ficam frustradas, Camille, na obra de Deus? Porque elas ficam na igreja. Aí estão lá, estão dançando. Aí vai para o retiro. Certo? Chegou no retiro, voltou, todo empolgado. Eu fiquei no retiro, mas não me envolvi no retiro. Eu fiquei no evento, mas não entrei, não me envolvi com a obra de Deus. Vocês lembram quando aquelas mulheres começaram a conversar e falaram assim, quem vai remover a pedra? Pega isso aqui, fresquinho agora. Tem pessoas que deixam de participar de alguns eventos da igreja porque ficam olhando para o seu recurso. Mas Jesus, Deus, me trouxe hoje aqui para te dizer, não olha para o teu recurso, olha para o projeto final. Porque no meio do caminho o Deus da providência vai providenciar um recurso para você. Tem projetos que ainda não guinaram, porque você está olhando para os problemas no meio da caminhada, mas não está olhando para o resultado final da caminhada. Tem pessoas que ficam balançando. Tem pessoas que estão estremecidas. Porque muitas das vezes vão e voltam. Mas por quê? Porque só ficaram na igreja, não entraram. Tem pessoas que precisam viver um terremoto na sua vida e deixar as suas estruturas serem abaladas. Tem situação na tua vida que Deus vai precisar enviar situações, pessoas, falar com você de alguma maneira, mas somente se você permanecer. A Bíblia fala lá em Mateus, capítulo 28, coloca aí para mim, por favor. E passado no sábado, no começo do primeiro dia,
primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o túmulo. Versículo 2. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu e aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. Ou seja, Deus, Ele te trouxe aqui para te dizer: eu estou enviando um terremoto do céu para somente aqueles que permanecerem na minha presença, e eu sentarei lá e falarei com você. Feche os seus olhos. Deixa o Espírito Santo agora falar ao teu coração aquilo que eu não consegui falar.